Vamos lá, gente bonita. Vamos começar o segundo bimestre. A gente já tá atrasado na matéria, mega atrasado. Enfim, né, por causa desse caos todo. Eu espero que vocês estejam bem. E se vocês precisarem de alguma coisa ou souber de alguém que não tá com acesso, me avisa, por favor, para que a gente possa fazer as coisas para essas pessoas também. Bom, vamos falar mais um pouquinho de capitalismo. Eu vou falar mal, hein? Só vou explicar. A gente está estudando essa época moderna lá, blá blá blá, que é o fim do feudalismo, o começo, né, do capitalismo, e a gente já estudou essas questões aqui. A gente falou sobre a formação dos estados nacionais, que foi a formação dos países. Eu expliquei para vocês que essa questão de fronteira, né, de formar países, de formar aquele sentimento de nacionalismo, né, de pertencimento, é muito bom, porque faz com que as pessoas protejam as coisas que ela acha, né, que elas acham que também é delas. Então eu vou proteger a indústria nacional da indústria estrangeira. A indústria não é minha, mas eu me sinto parte disso, então eu protejo. A gente falou também das monarquias absolutistas, né, dos reis absolutistas e da aliança que eles fazem com os burgueses através do mercantilismo, que é um sistema econômico cujo objetivo era enriquecer o país e fazer o rei mais forte e a burguesia mais rica. E hoje a última coisinha que fala, na verdade não é a última, né? É a penúltima. A gente vai falar de reforma e contra-reforma, que também está nesse contexto. Então eu coloquei aqui uma imagem para tentar explicar essa questão da transformação de um período para outro. Porque a gente fala assim, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, como se a gente fosse dormir um dia na Idade Média, acordar na Idade Moderna e no outro dia fosse Idade Contemporânea, e isso não existe. Então tem esses círculos aí que você tá vendo, que tá lá, feudalismo é o nome da maneira como as pessoas viviam e se organizavam na Idade Média. E o capitalismo é o nome do sistema econômico, político e cultural que nós nos organizamos hoje, no período histórico que nós demos o nome de Idade Contemporânea. E a Idade Moderna, é um período de transição entre uma coisa e outra. Então, as coisas politicamente eram de um jeito e vão se transformando pouco a pouco. Então, são aí 3 séculos de transformações até que o feudalismo realmente vá à falência e o capitalismo seja preponderante na sociedade. Vamos falar da reforma e da contra-reforma. Primeiro vamos falar um pouco da ideia de reformar, né? Quando a gente fala que a gente vai reformar alguma coisa, a gente reconstrói alguma coisa. Você não está fazendo uma coisa do zero. Então, se eu vou reformar minha casa, eu não vou construir a minha casa do zero. Eu vou reformar, eu vou melhorar a minha casa, eu vou transformar algumas coisas. Então, a gente vai falar de transformação de algo que já existia para algo que vai ser parecido, mais novo, renovado. Só que a gente não vai falar de uma coisa, de uma construção, a gente vai falar de ideias, a gente vai falar da reforma protestante. O que vai ser reformado aqui é a doutrina da Igreja Católica, tá? Ficou meio ruim a formatação, porque eu fiz no computador, aí ficou legal, aí eu passei pro celular e ficou esse lixo, e no celular eu não consigo arrumar, então tem uns 2 slides cortados aí, um pouquinho torto, tá? Muito bem, então doutrina. Quando a gente fala de doutrina, hoje em dia se fala muito, né? Doutrinador e ideologia. As pessoas usam essas palavras, elas nem sabem o que significa. Elas usam de uma maneira como se fosse um palavrão, como se fosse um xingamento. E doutrina, você pode procurar no dicionário se você duvida. Nada mais é que um conjunto de ideias fundamentais sobre alguma coisa. Então, quando eu falo de uma doutrina religiosa, eu estou falando das regras daquela religião, dos ensinamentos daquela religião. Quando eu falo de doutrina econômica, eu estou falando das regras daquela ideia econômica. E é isso. A Igreja Católica, ela vai ser reformada, não que eles vão reformar o prédio, né? A construção da Igreja Católica. Eles vão reformar as ideias, né? Os dogmas, a doutrina da Igreja Católica, a maneira de interpretar a religião católica, religião cristã. Até 1517, não tinha outra igreja cristã no mundo que não fosse a Igreja Católica. Em 1517, esse mocinho aí que você vê no desenho, que é o Martinho Lutero, que é um cara que nasceu na Alemanha, ó, que também ficou ruim a formatação. Ele nasceu na Alemanha, mas naquela época não chamava Alemanha, a Alemanha não era um país unificado, ele nasceu num lugar que era chamado de Sacro Império Romano Germânico, tá? Que hoje é o país Alemanha. Bom, o que aconteceu com o Lutero, o Martinho Lutero? O Martinho Lutero, ele era muito esperto, ele era teólogo também, ele ensinava em universidade, e ele fazia algumas críticas, ele já tinha meio pé atrás
com a Igreja Católica, porque ele não gostava de tudo que a Igreja Católica fazia. Então ele fazia críticas à Igreja Católica. Por exemplo, assim, ele achava um absurdo vender indulgência. Indulgência é quando você vende o perdão dos pecados. Ele achava aquilo um absurdo, ele achava um absurdo a corrupção que existia dentro da igreja, ele achava um absurdo as pessoas serem tão pobres e a igreja muito rica, né, templos maravilhosos, né, construções incríveis das igrejas. Então ele já era um cara que fazia umas críticas. Aí em 1517, para ele vai ser tipo a gota d'água, que o Papa da época ele queria construir uma igreja nova em Roma, mas eu não lembro, acho que é de São Pedro. Ele queria construir uma basílica nova. Então ele precisava de mais dinheiro para construir a basílica que ele queria. Então ele começou a vender indulgência, né? Que é vender o perdão dos pecados. Então ele começou a vender indulgência. E aí quando chegou essa notícia lá em Wittenberg, que é a cidade onde o Lutero estava na Alemanha, ele fica louco. Fala, não, isso é o fim do mundo. E aí ele vai lá e põe na porta da igreja, porque o Lutero, gente, ele era católico, ele era um monge, ele era um membro da igreja católica, só que ele não concorda com tudo aquilo, e aí ele vai lá e prega na parede, na porta de entrada da igreja da cidade dele, da abadia de Wittenberg, as 95 teses dele. O que são 95 teses? Era um documento em que ele escreveu 95 críticas à igreja. Então ele fala assim, é um absurdo, claro que ele não vai usar essas palavras que eu vou usar para te explicar, mas ele vai dizer assim, é um absurdo vocês venderem indulgência, porque a pessoa, ela não está comprando aquilo porque ela realmente quer ajudar a igreja, ela só está fazendo isso para ir para o céu, isso é uma hipocrisia. Ele vai criticar também a corrupção da igreja. Como é que esses caras, né, esses caras de alto cargo, têm tanto dinheiro, como é que a igreja é tão rica e a população é tão pobre? Ele vai criticar também o celibato, né, que o celibato é os padres que não podem casar, não pode consumar uma relação carnal. Ele fala, isso é uma puta hipocrisia, porque todo mundo faz. Fica falando que não pode, faz. É ridículo. Então ele vai fazer 95 reclamações e vai pregar na porta da igreja. E isso é muito afrontoso para a época. Lembra que a Igreja Católica tinha e vai voltar a fazer a Inquisição, né, que é pesquisar, procurar e condenar os hereges. Então, isso que ele faz é muito ousado. E ele tem, assim, um negócio com as indulgências que é horroroso. Indulgência e vender relíquia. Vocês sabem o que é vender relíquia? É tipo falar pra você assim, essa madeira aqui, ó, é um pedaço da cruz de Cristo. E aí eu vendo. Lutero achava isso um absurdo. Então, assim, o que Lutero era contra? Fazer dinheiro absurdamente às custas da religião. O Lutero era um cara que lia a Bíblia e ele achava que as coisas tinham que ser feitas conforme a Bíblia. E se não tem apoio na Bíblia, não era para acontecer, aquilo não era verdade. Vender indulgência não tem apoio bíblico, segundo Lutero. Então ele achava isso um absurdo. É óbvio que o Lutero vai ser expulso da Igreja Católica, ele vai ser excomungado e vai começar a ser perseguido pela Igreja Católica. Agora, não é só porque o Lutero colocou um papel na porta da igreja que ele mudou a Igreja Católica, né? Que ele, na verdade, ele saiu da Igreja Católica porque ele foi excomungado, e aí ele vai fundar a igreja dele, né? Que é a Igreja Luterana, reformando algumas ideias da Igreja Católica para a igreja dele. Então, veja, a igreja que Lutero funda é uma igreja reformada, em termos de ideia, porque ele pega o cristianismo, ele pega a Bíblia da religião católica, do cristianismo católico, reforma, renova, recria e funda uma igreja nova. Beleza? Só que não é porque você vai na porta de uma igreja e coloca 95 reclamação que você vai mudar o mundo. Se eu levantar da minha cama agora que for até a igreja aqui do Rude e botar 95 reclamação, duvido que vai causar um impacto muito grande. Então o Lutero ele também estava inserido numa situação, num contexto que favoreceu as reclamações dele e deu força à ideia dele. Então, primeira coisa, a gente tem que falar da situação religiosa. O que o Lutero é
contra as contradições da igreja. Então, ele é contra a corrupção, ele é contra o lucro excessivo, ele é contra a venda de cargos e relíquias e ele é contra as indulgências. Lembra que indulgência é a venda dos perdões do pecado. E lembra também que a gente está vivendo o mesmo período do Renascimento, em que as pessoas estão tendo ideias novas, as pessoas estão se comunicando, estão pensando. Então, esse ambiente também abriu espaço para que as pessoas pudessem criticar a igreja. Porque na Idade Média era um pouco difícil, as pessoas nem pensavam muito assim em criticar a igreja, porque era tudo muito dominado, tudo muito controlado ideologicamente. Outra coisa, o Lutero também tinha um contexto econômico em que ele estava inserido. Então, se você pensar na burguesia, a burguesia estava muito triste com a Igreja Católica. Por que eles estavam tristes? Porque, segundo a Igreja Católica, acumular capital, acumular muito dinheiro é pecado. E os burgueses estavam muito chateados, porque eles estavam pecando horrores, né? Mas eles não queriam ir para o inferno. Todo mundo quer ganhar muito dinheiro e ir para o céu. Curioso, né? Já os reis, os nobres, eles estavam de olho nas terras da Igreja Católica. A Igreja Católica era a instituição que mais tinha dinheiro, mais tinha terra na Europa. Muita terra. Os caras pensavam, se a gente romper com a Igreja Católica, a gente toma as terras dela, porque ela não vai ter mais nenhuma jurisdição, nenhum poder no meu país. Outra coisa é que a Igreja Católica condenava uma coisa chamada usura. Usura é quando você empresta dinheiro e recebe dinheiro sobre o lucro, com lucro. Por exemplo, eu te empresto R$100 e ao invés de você me pagar R$10 por 10 meses, você vai me pagar R$15 por 10 meses. E aí, no final, eu vou ter mais dinheiro do que eu te emprestei. Isso qualquer um faz. Qualquer banco faz. Agora, para a Igreja Católica, isso era pecado. Hoje já não é mais também, viu? Todo mundo já esqueceu esse pecado. Por que era pecado? Porque os católicos diziam naquela época que o tempo não pertence ao homem, o tempo pertence a Deus. Quando você empresta dinheiro, ganha dinheiro a juros, você não está fazendo absolutamente nada. Você só está esperando o tempo passar para receber o dinheiro. Então você está ganhando dinheiro sobre o tempo e o tempo não te pertence, o tempo pertence a Deus. Para os burgueses isso era muito triste. Imagina um banqueiro. O banqueiro ele quer emprestar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro, mas ele não quer ir para o inferno. Então, a Igreja Católica estava incomodando a burguesia e a nobreza nessa época. Outra coisa, o contexto político. Porque o Papa era o cara mais importante do mundo na Europa. Então, quando o Papa dava uma ordem, os caras nos seus reinos, os reis nos seus reinos, tinham que cumprir a ordem do rei. Agora não. Agora, com o absolutismo, o rei é a fonte de poder máxima daquele país. Então, para eles, era bom não ter mais que disputar poder pau a pau com o Papa, porque agora eles poderiam realmente ser a maior fonte de poder do país e não o Papa. Vamos falar um pouquinho agora do Lutero. Então, o Lutero ele é expulso da Igreja Católica, ele é excomungado. Aí ele tem que fugir, ele tem que se esconder. E aí ele vai se esconder nas casas, casa é modo de dizer, né? Como que chama? Não é palácio? Castelo. No castelos de nobres, porque ele vai ser perseguido pela igreja. E aí ele vai fundar a igreja dele, a Igreja Reformada. Então, a reforma chama reforma protestante também, porque as pessoas que eram contra a Igreja Católica e essas doutrinas da Igreja Católica protestaram contra. Hoje, nós chamamos todo mundo que é protestante aqui no Brasil de evangélico. E hoje em dia a gente tem muita igreja evangélica. Eu não tenho nem noção de quantas. Porém, o nome que se dá, o nome original, vamos dizer assim, o primeiro nome que se deu aos evangélicos é protestante. Tá? Porque eles protestaram contra a Igreja Católica. Então, quais eram as principais ideias do Lutero? Ele falava assim, que a coisa mais importante é você ter fé, e não as obras. Não adianta você fazer boas obras, se você não tiver fé, você não vai para o céu. Gente, presta atenção, não é que o Lutero era contra você ajudar os outros, não é isso. Só que vê o contexto em que o Lutero estava, vê a situação em que o Lutero estava. Ele estava num mundo em que as pessoas faziam coisas, davam dinheiro para a igreja para ir para o céu. E para ele isso era uma baita hipocrisia. Então não adianta você fazer boas obras se você realmente não tiver fé.
De só você dar dinheiro se você não tiver fé. Dá para entender a crítica do Lutero? Não é que ele fala que não adianta você ser bom, mas ele fala que não adianta você ser hipócrita dando dinheiro, fazendo obras, mas realmente não tendo fé. Outra coisa que o Lutero vai falar é que todo mundo tem que ter liberdade para interpretar a Bíblia, todo mundo tem que ler a Bíblia. Só que as Bíblias circulavam em latim, né? As missas da Igreja Católica eram celebradas em latim, gente. A maior parte das pessoas não entendiam porcaria nenhuma. Então, o Lutero, ele vai traduzir, ele era um cara muito esperto, ele era teólogo, ele traduz a Bíblia do latim para o alemão, para que qualquer pessoa pudesse, né, qualquer pessoa alfabetizada, né, estamos falando de 1517, para que qualquer pessoa pudesse elas mesmas ler a Bíblia, porque os católicos naquela época era só a igreja que lia, interpretava e contava para as pessoas. Outra coisa é a missa, que ele era totalmente contra, a missa sem latim, né, não só em latim, ele achava que a missa tinha que ser na língua daquelas pessoas, para que aquelas pessoas entendessem melhor. Ele também era contra o celibato clerical, que é aquele negócio de padre não pode casar, porque ninguém cumpre mesmo, todo mundo tem filho, né, todo mundo sai com as minas, então qual é a necessidade de você ter uma regra que ninguém cumpre? E não é uma regra que sempre existiu, essa regra surgiu no século XII, 11 ou 12. Então não tinha celibato, passou a ter celibato, ninguém cumpre esse celibato, então por que tem? Uma hipocrisia. E ele também era contra imagens, tanto hoje, se você entrar numa igreja católica, você vai ter várias imagens, vários santos, certo? Se você for numa igreja evangélica, você não tem imagem. Por quê? Porque eles acreditam que, segundo a Bíblia fala que você só pode adorar a um Deus. Então, quando você adora uma imagem, meio que você está adorando outras pessoas, outras fontes de poder. Então, assim, na verdade, você só pode adorar um Deus. Por isso que nas igrejas protestantes não tem imagem, mas os católicos não encaram assim, eles interpretam diferente e eles têm as imagens dele. Outra coisa, peraí que eu vou abrir a porta aqui pra gata, perdão. Entra, minha filha, vai. Bom, outra coisa aqui é a questão dos sacramentos, né? Sacramento são ritos. São muito importantes. E os protestantes só tem 2, que é o batismo e a eucaristia. Beleza? Bem, vamos falar um pouquinho das controvérsias sobre o Lutero. Porque quando o Lutero começou a ser perseguido pela Igreja Católica, ele vai se esconder com os nobres. E aí esses nobres vão dar apoio para o Lutero. Qual que é a polêmica do Lutero? Vai chegar lá pelas tantas que vai ter uma revolução, vai começar a revolução não, perdão, vai ter um monte de revolta na Alemanha, que a gente chama as revoltas de Munzer, e eu já explico para vocês. Durante essas revoltas, o Lutero não ficou do lado dos camponeses, ele ficou do lado dos nobres, no direito dos nobres manter e preservar suas terras. E aí isso é muito polêmico, porque tem gente que acredita que o Lutero, na verdade, não tinha tanto assim um interesse religioso, tem gente que acha que o Lutero só queria mesmo a questão, ele tinha um acordo com os outros nobres para poder se romper com a Igreja Católica e ficar com o dinheiro da Igreja Católica e com as posses da Igreja Católica. Eu não gosto de acreditar nisso, eu gosto de acreditar que as pessoas têm bondade no coração. E tem gente que fala que não, que o Lutero realmente, né, rompeu com a Igreja Católica porque era um absurdo, porém ele teve que ceder aos nobres para poder ser protegido. Não sei, fica aí uma controvérsia para vocês. Esse cara aqui foi um religioso, também era membro da Igreja Católica e também participou da Reforma Protestante, é o Thomas Müntzer. Por isso que as revoltas, a gente chama de revoltas Müntzer, né? Revoltas camponesas Müntzer, por causa desse cara. Esse cara que era um teólogo, ele era membro da igreja, e ele participou também da Reforma Protestante, ele fazia várias críticas à Igreja Católica, só que esse cara, ele fez não só críticas à Igreja Católica, mas ele também fez críticas à nobreza e aos burgueses. Então ele questionou por que a Igreja Católica tinha terra, e ele questionou por que os nobres também tinham terra, que direito é esse que os nobres tinham de ter terra. Esse cara participou das revoltas com os camponeses até o fim. Os camponeses acabaram sendo vencidos pelos nobres. O Thomas Müntzer foi preso e morto naquela época, porque ele ficou até o fim junto com os camponeses. Muito bem, outra coisa que a gente acredita muito que ajudou o Lutero, que foi essencial para o Lutero, foi essa máquina aqui, que talvez você não saiba o que é, e talvez seja muito bizarro,
você pensar que isso foi um avanço tecnológico, mas você tem que pensar que naquela época foi. Esse cara aqui é o Gutenberg. O Gutenberg inventou a imprensa. Na verdade, ele inventou a prensa, né? As prensas de tipos móveis. Essa máquina gigantesca que você está vendo no desenho funcionava assim. Antigamente, na época da Idade Média, tinha uma profissão que eram os monges copistas, né? Que era um cara que vivia nos monastérios católicos. E o trabalho dele era copiar coisa. Porque quando você queria fazer uma cópia da Bíblia ou uma cópia de qualquer documento, você tinha que fazer isso à mão. Então o cara sentava e ficava copiando. Esse Gutenberg, ele vai revolucionar a comunicação, porque ele vai inventar de fazer um monte de letrinha solta, e aí você podia colocar as letrinhas na ordem que você quisesse e prensar, né, passar tinta e prensar páginas e páginas da mesma coisa. Então ele inventou a primeira maneira, assim que a gente sabe no Ocidente, de fazer cópias muito mais rápido e muito mais eficiente. Porque você faz lá as letrinhas de madeira ou de metal, sei lá, passa a tinta e, né, monta uma página com as letrinhas e fica carimbando, como se fosse um carimbão. Pá, pá. Você faz assim cópias, 10, 20, 100 cópias na mesma página, muito rápido. E além de ser muito mais rápido, é muito mais fácil para ler. Porque quando você copia uma coisa à mão, você tem que contar com a letra da pessoa que você copiou. Quando você faz na prensa, você tem uma letra padrão. E aí facilita a leitura. Então, a imprensa foi muito importante para o Lutero. Porque ele foi perseguido, ele foi expulso da igreja, mas ele tinha a prensa. E aí ele começou a fazer panfleto, não só eles. Todo mundo que começou a entrar nessa onda de reforma da igreja, começou a imprimir panfleto. E isso ajudou muito a expandir pela Europa as ideias dos protestantes. Agora chega de Lutero, vamos falar um pouquinho do João Calvino. Eu vou respirar um segundo, já venho, deixa eu pausar.